processo comunicativo, quem recebe o signo, a mensagem, também acaba, a partir de sua visão de mundo, entendendo de uma forma muito própria. Então, nunca o que eu quero dizer vai ser o que você vai entender, não dizem, né? Sempre você, ao receber a mensagem, por você ser você, por sua visão de mundo, pela sua capacidade crítica, né, sua própria inteligência, você vai entender aquilo a partir do viés que você quiser dar. Mas vamos falar da crítica, já que você está dizendo que o jornalismo pode ser crítico, da crítica ao jornalismo. E aí eu queria dizer o seguinte: país com uma tradição conservadora, violenta, extremamente católico, na sua opinião, o jornalismo aqui no Brasil, ele sempre esteve a cargo, em sua maioria, claro, acho que tem sempre um jornalismo com papel subversivo, com papel, eu diria até, não estou nem dizendo só ético, mas comprometido também com algum tipo de ideologia, com uma determinada visão de mundo, com luta de classe, ou com a realidade, até a dimensão humanística, às vezes, é o que leva alguém a se posicionar. Mas a sensação que eu tenho é que, de modo geral, fazendo uso até daquela expressão quarto poder, o que ajuda a legitimar esse tal de coisa é essa consciência crítica coletiva que, de alguma forma, banaliza, aceita as coisas como elas são. E eu acho que o jornalismo, principalmente o jornalismo de massa, sabe, dito extremamente politizado, na verdade propõe aí determinados discursos, determinados debates que eles, sabe, caem como uma luva, assim, para esse jogo de poder, né, a favor dos poderosos. Então, eu queria saber, do ponto de vista dessa narrativa de Brasil que a gente tem, né, 5 séculos, o que é que você acha, como é que o jornalismo tem se comportado? Então, eu acho muito engraçado que muitas vezes muitos colegas jornalistas, os comunicadores cobram muito autocrítica, né, de todo mundo, né, principalmente de políticos, de um partido político em especial, enfim. Mas eu acho que cabe também a nossa categoria fazer essa autocrítica, né? Pensar em como que a gente está contribuindo ou não para essa realidade das coisas. Quando você falou dessa questão de ser combativo, de não mudar o estado das coisas, eu me lembrei muito da cobertura da época da Lava Jato, assim, que meio que todo mundo, pessoas experientes, né, pessoas renomadas, que caíram feito patinhos em uma narrativa, usando a palavra narrativa que tá tão... Mas assim, eu acho que quando veio a Vaza Jato, a gente descobriu os meandros do que estava por trás ali dos planos políticos dos procuradores, né? Então, eu acho que deve ter um gostinho bem amargo para aquelas pessoas que abraçaram demais aquelas teses. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que estar atento para quem diz o quê e por quê, né? Se os procuradores estavam vazando aquelas informações, eles tinham algum interesse naquilo. Ninguém é inocente, ele não ia vazar por nada. E depois a gente descobriu que a imprensa estava sendo usada, sabe? Não é porque às vezes se fala muito disso, né? De quarto poder, do poder, mas você vê a imprensa ser usada de marionete para fazer política também. Então a gente tem que tomar, eu acho que a gente tem que, espero que a gente tenha aprendido muito também, né? A ficar de olho nesses interesses políticos, para a gente não ser tão usado, sabe? Claro que, sei lá, eu acho que a gente tem que desconfiar sempre, a gente tem que, essa questão de ser crítico, a gente tem que ser crítico sempre, e não dá, eu acho que não cabe o jornalista ser apenas aquele que causa, que quer contestar tudo por contestar, mas também não cabe nadar a favor da maré só porque todo mundo está atacando um lado. Vamos ouvir o outro lado, vamos analisar mais, vamos investigar mais, porque foram, sei lá, e eu nessa época, quando as coisas foram sendo esclarecidas, eu fiquei assim muito temerosa, assim, porque se isso foi feito com um cara que foi presidente, né, que um cara que é poderoso, né, eu fico pensando, um cidadão comum, que é que não, quer dizer, já é feito, né, deixa, a gente sabe que isso acontece em outros níveis, né, todo dia, mas assim, é assustador, assim, para mim, né? Então acho que cabe sim essa autocrítica. A imprensa brasileira cometeu erros, a gente comete erros todos os dias, assim, sabe? Muitas vezes as pessoas acham
Muitas vezes coisas que as pessoas acham que são propositais nem são também. Devo dizer isso como pessoa que trabalha numa redação. A rotina de trabalho do jornalista hoje é cada vez mais intensa. A gente tem cada vez menos tempo para fazer 1000 coisas. Antigamente, numa redação, eu não trabalho impresso agora, mas assim, as redações foram ficando cada vez mais enxutas. Então, você é repórter, você é pauteiro, você revisa seu texto, você vai para a rua, você faz foto, você faz vídeo, você publica a rede social, entendeu? Então, é cada vez mais tarefas para um profissional com equipes pequenas para produzir muita informação. Então, às vezes, acontecem erros. Acontecem, claro que a gente não tem que justificar nada, né? Porque é nossa responsabilidade também, mas às vezes as pessoas acham que os erros são conspirações que, na verdade, são precariedade do trabalho mesmo, sabe? Acho que é importante pontuar isso. A culpa é do estagiário. A culpa é o quê? Do estagiário. A culpa é do estagiário. Não, a culpa é que a gente vê. Eu não sei tanto como é que funciona essa sobrecarga de trabalho na área de vocês, mas eu vejo os colegas jornalistas todos não é em um veículo, não. Em todo lugar, os jornalistas estão cada vez mais atarefados, cada vez mais estressados, e você trabalhar nessa condição acaba deixando você mais suscetível a ele. Então, às vezes, não é nem uma conspiração, não é nem que o jornalista queira dar um viés, às vezes é um erro mesmo humano, sabe? Claro que tem viés também, claro que tem uma coisa que no jornalismo a gente conhece como IP, interesse do patrão, em toda a redação vai ter, né? Cada veículo tem seus patrocinadores, seus anunciantes, tem o dono de cada jornal, você vai ver. Vai ter assuntos que você não vai poder tratar nesse ou naquele jornal, sabe? Nesse ou naquele veículo. Eu acho que uma coisa que me incomoda mais do que tudo é aquele jornalismo que se diz isento, que se diz imparcial e que nitidamente não é. Eu prefiro um site, panfletário, que eu sei qual é o viés, sabe? Que se diz de esquerda, que se diz de direita, que se diz de centro, que se diz, marxista, que se diz liberal, que seja, porque pelo menos ali está marcado. A pessoa sabe o que é que vai encontrar, né? É como aquela coisa de comprar matéria. Compra, você escreve como se fosse um texto jornalístico, não é uma propaganda. Então, acho que é muito importante deixar claro pro leitor, pro telespectador, olha, isso aqui é opinião, isso aqui é um texto informativo.